Na paz, aqui estamos no estudo bíblico no Evangelho segundo João. Estamos já no capítulo número 21 e hoje vamos começar. Vamos nos distribuir os versículos. O um pode ser a irmã Paula, o dois a Elda, o três a irmã Rebeca e eu o quarto. Vamos fazer as duas rondas. Na primeira, as duas voltas. Na primeira é só para ler e na segunda vamos comentar. Começamos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Entonces, tres, ¿dónde está? Tres. Díceles Simão Pedro, vou a pescar. Díxeram-lhe eles, tamén nos vamos contigo. Foram e suberam logo para o barco. En aquela noite nada apanharam. Y siendo ya de mañana, Jesús se apresentó na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Vamos às perguntas e comentários. É que Jesus, depois de ressuscitado, não é? E ele apareceu aqui, está a dizer que apareceu aos discípulos, e depois no versículo 2 ele explica a quem é que ele apareceu, a qual dos discípulos, e aqui este versículo mostra-nos o lugar, não é? Onde Jesus apareceu, que é junto ao mar de Tiberíades, né? Penso que é na Galileia, talvez, não? Uhum. E depois, pronto, ia explicar como é que ela apareceu depois. Vamos ver no mapa que estive a observar eu. É na Galileia. Agora, eu não sei por que chamam de Tiberíades, mas sim tinha uma cidade costeira no mar de Galileia que era desse nome, talvez é por causa disso só. Esta já era, acho que já é para aí a terceira vez, não? Que Jesus aparecia, porque ele já tinha aparecido aos discípulos de Emaús, não é? Mulheres. Tinha os caminhantes, primeiro as mulheres, As mulheres. depois os que estavam reunidos Hum, e aos Emaús que ainda voltaram para Jerusalém e esta é a terceira. é a terceira vez. Em princípio, não é? Porque só Deus sabe. Mas sim, o que temos em registro, sim, seria a terceira. Ahn, bom, tem aqui duas imagens. Esta está em inglês, mas acho uma boa ilustração. Este todo é o Mar de Galileia, tudo isto. Uhum. E aqui vemos Cafarnaum. Bom, é interessante dizer que Cafarnaum e não sei se era Tiberíades, tem outra. Tem cidades que atualmente não se sabe exatamente onde que ficam ou estavam, porque já não existem. Uma delas é Cafarnaum. Mas pronto, esta é uma aproximação. Eh, Aqui foi onde Deus falou sobre as. As bem-aventuranças. Isso mesmo, aqui. E aqui está Cafarnaum, em Magdala, que, que daqui era uma das Marias. Maria Madalena é Maria de Magdala. Olha, aqui está. E aqui está Tiberíades. Acredito que dava um tanto ênfase nesta cidade, porque pelo que vemos, pelo menos no mapa, esta era a cidade principal, não é? Nota-se aí pela região que ocupava. Uhum. Vamos ver outra ilustração, um pouco. E já nas ilustrações dá para ver que variam, não é? Porque, como eu já disse, tem cidades que já não existem. Olha, Tiberias, pelo menos está aqui, ou Tiberiades. Uhum. E
bueno, Betsaida y etcétera. Olía Nazaret, de aquí era Ujú, Jesús y, y hay otros, Megiddo, etcétera. Muy bien, entonces ya sabemos dónde está Tiberíades, Cafarnaum tal vez estaba aquí encima, y ujú. así da para imaginar un poco más do contexto. Até saber por qué María es llamada Madalena, mas ya sabemos que el nombre real da, era Magdala, era o nome da cidade dela. Muito bem, é isso. Continuamos nos outros versículos. Manifestou-se assim, versículo 2. Estaba aquí algunos dos discípulos, ¿no? Está diciendo Pedro, Tomé, Natanael, y pronto da para ver que eran pronto homens, porque acredito que eso dice homens, nombre de homens, y estaban pronto ainda constrangidos pelo que tinha acontecido, mas pelo menos ainda estavam juntos. Pelo menos aqui diz, então vamos contar. Estava um, dois, três, quatro e cinco, porque fala dos dois, de João. Não, sim, de João e Tiago Y otros dos. e outros dois. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, não eram os 12. Mas, pronto, continuemos. Versículo 3. Versículo 3. Dícele Simão Pedro, vou pescar. Dixeran-lhe eles, tamén nos vamos contigo. Foran e suberan logo para o barco. En aquela noite nada apañaran. Bueno, aquí recordemos que Pedro y Andrés, su oficio eran pescadores, y también los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y algunos de los padres de ellos también eran pescadores, pero es curioso por qué fueron de noche, tan noche. Pensaban que tal vez los peces se acercaban a la costa y pensaban que iban a pescar, pero dicen que no pescaron nada. Y a mí me pongo a pensar por qué tenían mucha hambre, era época de reproducción de los peces, por qué de noche se acercaban más y dice, no pescaron nada. Y entonces, de todos modos, tenían necesidad, tenían hambre, necesitaban el dinero, la venta para mantener a sus familias. Y aquí nos hace pensar que eran responsables de sus familias, del sustento, y les preocupaba. Y como todavía no creían que el Señor Jesucristo había resucitado, aunque ya se había manifestado, pues dijeron, pues nuestra vida va a seguir adelante, entonces pues vámonos de madrugada, vámonos de noche, vamos a pescar y hay que sustentar a las familias. Bueno, hasta ahí nada más. 4. E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqui já dá para pensar várias coisas, como falou a irmã Rebeca. Ou seja, eles voltaram para. Bom, não era bem a cidade deles, mas voltaram para a região deles. Imagino que estavam aí em Tiberíades porque era a cidade maior, como nós já vimos. A pesar de que eles eram o de Nazaré ou de Cafarnaum, era o mais provável porque eles quase sempre estavam em Cafarnaum. O, por aí estava Betsaida, por aí tinham alguns que eram de Betsaida, mas estavam aqui, não sei, talvez porque era a cidade maior, porque Tiberíades não é muito falado no Evangelho. Mas outra coisa que me deixa pensar é como aqui, como já comentamos, esta era a terceira vez, ou talvez houve até mais vezes que o Senhor Jesus tinha aparecido para eles. E olha, Pedro, pelo menos Pedro.
e João entraram também, bom, Pedro principalmente entrou no sepulcro do Senhor Jesus e Tomé meteu a mão no costado e nas chagas do Senhor Jesus. Ou seja, não estávamos a falar de qualquer discípulo. Pedro entrou na tumba. Também Jesus falou para Pedro, já ressuscitado também. Tomé meteu as mãos nas chagas e no lado de Jesus. No, eh, e aqui não fala de João. Bom, fala que outros dois, que não diz quais, não é? Talvez era João, porque João é que está a escrever isto, não é? E então, João esteve presente também quando Pedro entrou no sepulcro. João viu também o sepulcro vazio. Todos eles estiveram presentes quando o Senhor Jesus apareceu também. Ou seja, não tinha motivos, nem não faz sentido eles voltar para Galileia se tinham de estar em Jerusalém. Além disso, no fim do outro eh, capítulo, nós falamos na semana passada que o Senhor Jesus assoprou e eles receberam o Espírito Santo. Ainda não era o Pentecostes, mas eles já tinham também recebido o Espírito Santo. E então, não faz sentido, ou seja, já com o Espírito Santo, as aparições todas, o Tomé que meteu as mãos nas feridas do Senhor Jesus, não fazia sentido eles ir para Galileia. Ou não sei, até eu quero pensar algo diferente, vamos pensar diferente. ¿Será que eles tinham ido a Galileia porque queriam evangelizar? No sé, como Mm, recibieron un Espíritu Santo, querían. Es difícil encontrar un motivo. Es más parecido que fala a Irma Rebeca, que mm, eles medio que estaban desanimados, no acreditaban y voltaron para o trabalho deles porque eles não estavam a evangelizar, eles estavam a trabalhar, porque os que estavam aqui eram todos pescadores. A diferença, pelo menos de Mateus ou de outros que tinham outros trabalhos, estes de aqui eram pescadores, estes. Então a irmã Rebeca parece ter razão, mesmo que eu procurei pensar diferente e até tentar argumentar, não dá, tudo aponta que eles estavam desanimados, mhm, tinham renunciado da missão do Senhor Jesus e voltaram para o trabalho deles, que pelo menos garantia o sustento da família, não é? Pelo menos Pedro, não é? Que tinha aí a sogra, não é? E João já tinha responsabilidade, agora lembrei. João já tinha ficou a cargo da mãe de Jesus, que agora era a mãe dele, porque ele aceitou que fosse a mãe dele agora. Então, Pedro tinha a sogra e João tinha a mãe dele agora. E talvez, como fala a irmã Rebeca, pelo menos queriam sustento. Mas eu ainda fico assim muito surpreso depois de tantos milagres, de ter visto o Senhor Jesus ressuscitado, ter a evidência direta de que ele ressuscitou e até Tomé que tocou ele e meteu as mãos nas chagas do Senhor Jesus e ainda receberam o Espírito Santo, mesmo assim, e o que diz aqui o 4 que é o meu, não conheceram que era Jesus, ou seja, eu já não acredito, para mim não dá para acreditar, mas é a palavra, tenho de acreditar, para mim é impossível. Depois de tudo isso, ainda não acreditaram, nem Então, mas naquela reconheceram. altura ainda não tinha acontecido Pentecostes, pois não. Não, mas o Senhor E eles Jesus já ainda não tinha tinham soprado. recebido, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí tem duas, você tocou num tema muito interessante, porque tem denominações, e como eu sempre falo aqui, eu não vou apoiar nenhuma delas, nem atacar nenhuma, só estou a dizer mais ou menos o que cada denominação fala, não? E tem denominações que argumentam que, e está escrito no capítulo anterior, como o Senhor Jesus já tinha soprado nos discípulos e falou que recebessem o Espírito Santo, e eles receberam, o Espírito Santo já estava com eles. Mas a irmã Paula tocou um tema muito interessante. Ainda não chegou o Pentecostes e o Senhor Jesus também
falou do Pentecostes e lá está outro motivo de desobediência, porque o Senhor Jesus mandou, ele não disse quando ele assoprara, não. Que foi o que mandou o Senhor Jesus? Deviam esperar até o Pentecostes, porque aí iam ser cheios do Espírito Santo. E, pelo tanto, tem denominações, não todas, já estou a esclarecer, não todas, que argumentam que quando o Senhor Jesus assoprou neles e receberam o Espírito Santo, não é o mesmo que o Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, e até o apóstolo Paulo, que escreve sobre isso, adiciona que esse era o batismo do Senhor Jesus em fogo, o batismo do Espírito Santo ou o batismo do Senhor Jesus. E por isso tem denominações que falam que um momento e outro são distintos, que não é o mesmo. Agora, a profundidade de dizer em que diferencia quando o Senhor Jesus assoprou neles e o Pentecostes, não sei ao pormenor. O que sabemos do apóstolo Paulo é que, pelo menos no Pentecostes, eles recebem dons do Espírito Santo. Aí já é diferente. Porque quando o Senhor Jesus assopra, não fala de dons, não fala de milagres, nem de línguas, nem de sabedoria, nada, nada, nada. Fala sim que recebem o Espírito Santo, mas no Pentecostes é o ênfase em ser cheios do Espírito Santo, em falar em línguas e outros dons, porque o apóstolo Paulo fala de diversos, não é? Inclusive o apóstolo Paulo escreve que cada crente que procura y que pide ao Señor Jesús ser batizado, ¿no? Pelo Espíritu Santo, recebe diversos dons segundo o Espírito Santo quer. Vou dar um exemplo, porque é bonito esclarecer isto. Podíamos receber todos, menos o falar em línguas. Na mesma estaríamos batizados pelo Espírito Santo, porque o falar em línguas é um dos dons, não, não são todos, não é? É só um. Ou pode ser ao contrário, só falar em línguas e nenhum outro dom. Ou fazer milagres e não falar em línguas. Ou seja, aí bem esclareceu o apóstolo Paulo que é segundo o Espírito Santo quer e para benefício da igreja também, não? Mas pronto, é o que dá para comentar agora, porque se um dia estudamos uma dessas cartas de Paulo, até é profundo, não é? Porque Paulo sim vai dar detalhe de cada dom. E, e sim, tem muitos estudos sobre isso, o qual também é interessante. Também é. Muito bem, continuemos. O Ibá, quando falou os filhos de Zebedeu, o Ibá disse que há dois que não têm nome, não é? São sete que têm não, são cinco que têm nome e dois não têm nome. Mas os filhos de Zebedeu, porque o Ivan disse que um dos dois que não tem nome poderia ser João, mas quando diz filhos de Zebedeu já está a dizer que é João e Tiago, não? Porque o Certo. João era o filho de Zebedeu, não é? E o Sim, certo. Tiago, A irmã está no certo. Sim, eu até a Elda comentou, mas não deu para perceber que sim. Está a desculpa, falar. Não, mas está bem, é bom diferenciar. Como fala no plural de Zebedeu, os até onde filhos. sabemos, tinha dois que estavam a seguir Jesus. Não sabemos se Zebedeu tinha mais, não é mais. Pelo menos dois deles estavam a seguir Jesus, e está incluindo Tiago e João. Isso é verdade. Os outros dois, não sei, podia ser André, que era outro, o irmão de Pedro. Até eu acredito que o apóstolo João não fala deles, porque para deixar de propósito o mistério, porque aqui em cima podia dizer Pedro e o irmão dele. Mas ele não faz porque queria deixar em mistério os outros dois. Mas está bem, é curiosidades, mas é verdade. Já estava incluído. Iván, perdón, Hum, otro detalle. Sí mencioné que
4 de los discípulos eran pescadores y que tal vez su padre también era pescador. Y los hijos de Zebedeo en los 4 evangelios sí son Juan y Santiago. Ujú, Pero también otra cosa, ellos todavía no le llamaban Pentecostés, esto es una palabra griega. ujú, Pente, 5, 7, perdón, 7. Y costes, días. Eran 49 días. Se celebraban 3 fiestas principales. Señor Jesucristo fue crucificado despuesito de la Pascua y empiezan los 7 días de los panes sin levadura. Y después se contaban las 3 fiestas principales: Pascua, los 7 días de purificación, y después 7 semanas, que era la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas, donde llevaban lo mejor de lo mejor delante de Dios al tabernáculo y después al templo. Pero ellos todavía no le llamaban Pentecostés, era simplemente la fiesta de la Pascua, el Pesaj, era de la purificación, 7 días de panes sin levadura, y luego 7 semanas. Entonces, ellos no sabían que iba a ser derramado en el día de las primicias, de las cosechas. No sabían ni le llamaban Pentecostés, todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ellos no sabían, pero simplemente les dijo en Mateo: y delante de ellos y diles que yo iré, y les mandó ir a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre. Y luego en Lucas les dijo: he aquí yo envío la promesa de mi Padre, pero quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. No está hablando de Pentecostés. Estaban bajo persecución y estaban escondidos en el aposento alto y con María, 120. Pero ellos iban a celebrar nada más la fiesta de las 7 semanas. O sea, 7 semanas son 49 días más uno es Pentecostés. Pero ellos no le llamaban Pentecostés, ni sabían que iba a derramarse allí el Espíritu Santo. No lo sabían. mm. Nada más dijo que tenían que obedecer. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Y luego dice: el Espíritu Santo, dice, es derramado en vuestros corazones a aquellos que le obedecen, como dicen Hechos. Bueno, hasta ahí nada más. Aquí hay más Rebeca está a comentar que, y eso es verdad, hizo de Pentecostés, eso fue a partir de Paulo, que es llamado así, más antes, ateo ya tenía investigado, ateo investigué que eh, es bien curioso, porque a morte do Senhor Jesus e a instituição da ceia é na Páscoa, né? E depois disso, eh, originalmente eram 7 semanas e se celebrava o, a festa das colheitas, não é? Mm, Que isso falou a irmã Rebeca também. Mas é bem curioso porque eu investiguei e não originalmente, mas antes do Senhor Jesus, também os judeus celebravam durante a festa das colheitas a época quando o Moisés recebeu as tábuas da lei. Também é bonito, porque qué curioso, ¿no? Es que o día cuando o Moisés recebe as tábuas da lei, também foi o dia em que o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo, segundo escreve o apóstolo Paulo. Bem curioso, né? Uma festa era a Páscoa e outra quando o Moisés recebe as tábuas da lei. Eh, pronto, o Pai sempre apontou para o Senhor Jesus, não é? Ou seja, os judeus já estavam em festa durante essa época também. E é bem curioso também que os discípulos foram desobedientes, não é? Porque além de que o Senhor Jesus mandou para ficar em Jerusalém, e vários deles tinham zelo da lei, como vemos do João, o filho de Zebedeu. E não só ele, por exemplo, Natanael e outros, não é? Que está escrito que eles estudavam a lei e tinham zelo de Deus, não é? E por que menciono isto? Com esse rigor que eles já respeitavam Deus,
era normal que eles estivessem em Jerusalém, mesmo que o Senhor Jesus não tivesse dito nada. Por quê? Porque os judeus costumavam reunir-se em Jerusalém durante as festas principais, não é? Eles podiam ter estado lá por causa das festas ou porque o Senhor Jesus mandou. E mesmo assim eles eh, tinham abandonado a missão que deu o Senhor Jesus, a ordem que deu o Senhor Jesus, e agora queriam voltar a ser pescadores. Também outro detalhe interessante é que aqui começou do mesmo jeito que quando o Senhor Jesus encontrou Pedro ao princípio. Uhum. Pedro tinha ido a pescar e não só ele tinha ido vários a pescar à noite. Não encontraram ninguém, no peixes, e foi quando o Senhor Jesus manda ele voltar. E ele não queria, mas ele obedeceu, né? E foi quando pescaram um dos primeiros milagres de Jesus. E foi aí que acreditou Pedro, né? E outra vez foram pescar, não encontraram, não apanharam nada e encontraram outra vez ao Senhor Jesus, mas não conheceram. Uhum. E pronto, vamos ao intervalo, que faltam 5 minutos. Essa passagem que o Ivan agora estava a dizer é muito bonita. Eu gosto muito da frase quando o Pedro diz: Mas pela tua palavra ou por causa da tua palavra lançarei a rede. Eu gosto muito Ujú. dessa frase. É. Pois, vamos ver, ainda temos minutos. Está Ah, em 4 minutos. Assim, está em João 1, porque eu me lembrei, ou seja, do mesmo jeito, mas até de certa maneira triste, não é? Eu vejo o bonito e o triste, porque o Senhor Jesus, do mesmo jeito que encontrou o Pedro cansado e sem esperança, porque não tinha pescado nada, mesmo que ele era profissional na pesca, outra vez encontrou do mesmo jeito, e outra vez sem ter pescado nada. Só que agora pior, agora desobediente, não é? Hum. E é triste ao mesmo Mágoa. tempo. Não é? Como? Estava También, com bien, mágoa de cuando, ter traído Jesus. también cuando están pescando o dice arreglando, limpiando las redes, es cuando les aparece gloria a Dios y ellos pescadores fueron los primeros llamados con Mateo, el publicano, pero les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les está Ah, haciendo un llamamiento al ministerio, a Aqui, predicar de aqui él. está, olha. ¿Dónde? Achou primeiro a seu irmão, está a falar de André, né? Uhum. Mm. E disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ujú. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida. Até falamos de Betsaida, né? Cidade de André e de Pedro. Ah, olha, aqui eu tinha errado. Olha, ao final eles eram também de Betsaida. Felipe, André e Pedro, que era perto, nós vimos no mapa. E Felipe achou Natanael. Olha, Natanael Uhum. ia no grupo e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pronto, nós aqui já vimos, né? Lucas, cuando, ¿o qué dice ahí, mi Paula? Lucas, Lucas 18. Lucas 18. Pois, se calhar nem está essa frase, se calhar não está em João, né? Que não está no Evangelho de João. Nem sei, mas gosto dessa frase, não é? Quando Pedro diz isso. Porque no fundo refere-se à mesma situação, na mesma altura, não é? Quando Jesus encontra Pedro. Sim, E sim. eles não tinham pescado nada. 5, Ujú. Lucas 5. Aí, aqui fala ele daquele Lucas 5. Vamos ver. Lucas, então nem sequer é João. Pues, Capaz que nós, sí, sí, aquí. naqueles dias, mesmo que não era de João, tínhamos Que estabas a ver. pesquisado porque estávamos a ver as referências, não é? Pois.
Ah, Mm, diz aí. No, Ah, 5. pois, porque ele vai 5, dizer 5. que não Maestra, ven. colheram a grande. Mas porque mandas, lanzaré Jafet. aquí está, Lucas 5:5. Y respondiendo Simón, dícele, Mestre, habiendo trabajado toda noche, nada apañamos, mas porque mandas, lanzarei a Lançarei a rede. rede. E aqui vê-se um Pedro com esperança, não é um Pedro completamente. Aqui era o início, o arranque, não é? Para ele ser pescador de homem. E no fundo, agora em João, aquilo que nós estivemos a ler, vemos um Pedro que voltou ao homem antigo, não é? Quer dizer, parece que tudo aquilo foi apagado, não é? Tudo o que tinha vivido com Jesus, e parece que ele está a partir do mesmo ponto. Oi, Que isso também acontece às vezes connosco, não é? Quando a gente cai. sí. Sí, Vamos para o intervalo que fica menos de un minuto. Não, falta menos de um minuto também. Se a gente não for, vão-nos mandar de certeza, obrigam-nos a ir, vão-nos cortar. Deixa. Até Já já. não falta nada, até já. Grava. Acá já voltamos do intervalo y vamos a continuar con los próximos versículos. O versículo 5 vai ser a irmã Rebeca, o 6 a irmã Paula, o 7 a Elda y o 8 eu. Então vamos começar. ¿Cinco? Sim, Ok. Díceles, pues, Jesús, Filos, ¿tendés alguna cosa de comer? Responderanle, no. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse ao Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. e os outros discípulos foram como o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então vamos às perguntas e comentários. 5. Cinco. Díceles, pues, Jesús, Filos, ¿tienes alguna cosa de comer? Responderanle, no. Muchas cosas se vienen a mi mente, muchos pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto Dios, perfecto hombre. Y dice también Joao, que dice, no tenía ninguna necesidad de preguntarle a nadie, a ningún ser humano sobre la vida de uno, de otro, de otro. Dice, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre, de las gentes, de las personas. Y él ya sabía todo. Y entonces les pregunta, ¿tienen una cosa de comer? Pero él está ya glorificado, resucitado, victorioso. No necesitaba nada del mundo, nada de la tierra, que es su propia creación. Entonces tiene algo de comer, pero no dice que tenía hambre, porque en la tentación de los 40 días en el monte, ahí sí dice que tenía hambre, y también con la mujer samaritana. Tenía sed y estaba cansado, dice. Y también cuando la oración en el Getsemaní dice que estaba angustiado, triste, y dice hasta la muerte. O sea, qué tremendo, pero ahí que me hace a mí pensar, porque la Biblia no lo dice, que el Señor Jesucristo siempre quiere el diálogo, siempre es con preguntas, respuesta, y es también el bosquejo, la presentación y el contenido de un sermón, de un mensaje, de una predicación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, él hace preguntas siempre como el maestro perfecto que es, y gloria a su nombre para siempre. Entonces, él no necesitaba comer. Él ya sabía si tenían o no. Pero Dios busca al hombre en el huerto de Edén. Hablaba cara a cara con Adán y Eva. Y estaban desnudos, y dice, pues tan inocentes, y fueron creados perfectos porque tenían una comunión perfecta con Dios. Y entonces no se avergonzaban de que estaban
desnudos, y cuando dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto de Edén, quiere comunicarse, quiere dialogar con su criatura, con su creación. Y entonces dice la Biblia que se tapan con hojas de higuera y que dice, es que oí tu voz, Dios, y dice, y tuve miedo, y entonces se esconden y también se cubren. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? Y dice, ¿por qué tienes miedo? Ahí cuando entra el pecado a la tierra, mundo, a la humanidad, porque Adán es el primer ser humano y luego de ahí de todas las generaciones. Cuando entra el pecado, entra el miedo y entra la separación con Dios, son expulsados del huerto. También que estaba desnudo, estaba prohibido en la ley en Pentateuco que nadie podía ver la desnudez de otra persona y menos de sus padres y abuelos. O sea, y me hace pensar tantas cosas, pero es ese diálogo. El Señor Jesucristo lo sabe todo, busca a su criatura. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y después de la resurrección, así como que actuaban que todavía estaban perdidos, viendo semejantes milagros y predicaciones y resurrección de los muertos y esa palabra tan tremenda. Bueno, hasta ahí. Mm, Entonces aquí nos vemos o que a irmã Rebeca comenta que o Senhor Jesus já sabia que eles não tinham nada, não é? Mesmo assim pergunta como a mulher samaritana. Outra coisa curiosa que eu encontro aqui é a maneira dele falar. Eh, Ele chama eles de filhos, não é? E, e eles ainda não percebiam que era Jesus. Porque quem chega assim de repente e fala-te de filho, não é? Não era comum. Mas pronto, vamos continuar, porque se eu comentar mais, eu vou comentar de outros versículos e não convém. Vamos para o 6. Depois da pergunta que Jesus tinha feito, não é? No versículo anterior, e eles tinham respondido que não tinham nada para comer. E claro que Jesus já o sabia, não é? Como estava a dizer a irmã Rebeca e a irmã Ivan. E, e depois Jesus disse-lhes para lançarem a rede à direita do barco para acharem o peixe. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Vemos aqui o milagre, não é? Que aconteceu mais uma vez, como nós estávamos a falar há pouco, da primeira vez quando ele encontra Pedro lá a compor as redes e também não tinha pescado nada. E, e aqui Jesus está a dar, está-lhes a dizer, porque ele sabe tudo, não é? Que Jesus é Deus, ele sabe onde é que havia, qual era a parte do rio onde havia muito peixe. E pronto, é aqui este versículo mostra-nos uma vez mais o milagre e a divindade de Jesus, o milagre dos peixes, mais uma vez. É isso que eu entendo deste versículo. Mas o barco, porque eles eram sete, não é? E eles não podiam, e o barco estava sobre a água, e eles não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. E a gente também sabe que a rede não se rompeu, não é? Que é outro milagre. Gloria a Deus. Pois aqui está a parte interessante. Outra coisa interessante é que a diferença da primeira vez Hum? é que ninguém, bom, pelo menos aqui não está escrito que ninguém reclamasse, não é? Como a primeira vez que Pedro reclamou, olha que todo dia estivemos, toda noite estivemos e nada Pois, pescamos. É, bom, também está a falar no plural, talvez isso influenciava muito, porque se fosse só Pedro, capaz que era diferente, mas aqui estavam eu todos, tinha um caráter forte. sim, sim, e os outros realmente obedeceram. Eh, Outra parte do milagre é que, de certeza, eles já tinham tentado naquele lugar, mas era também para eles comprovar que
antes não tinha e que era um milagre porque agora tinha, não é? Uhum. Além de que todos eles eram profissionais na pesca, não só Pedro, também é bom relembrar isso. Sí, Mas sí. muito bem, vamos continuar no 7. Aqui já vem uma coisa interessante também, que mesmo que estavam os 7 discípulos, né? Só quando o João, sei lá se ele reconheceu, se lembrou, ou Jesus se mostrou para ele, o Espírito Santo revelou a ele, mas ele disse que reconheceu, ¿no? Que era o Senhor, e foi o que disse, é o Senhor. Lembrou-se ou alguma coisa aconteceu, mas foi ele o primeiro. Até é engraçado porque é o João que escreve e ele diz, né? Foi aquele discípulo que Jesus amava que disse, Pedro, como se fosse um irmão ou uma mãe a dizer, eu disse, olha, estás a ouvir, olha, eu disse que ia aparecer, olha, é o Senhor, estavas a duvidar ou alguma coisa. Até parece tipo assim. E agora diz, né, que o Pedro, quando viu que era Jesus, aqui não sei se é mesmo que estava nu ou só tinha tipo aqueles calções, não sei. Vamos. Diz que pegou a túnica, né? E agora sí foi para o mar. Olha, eles também eram bons para nadar. Devia ser, né? Mas devia ser ao contrário. Sí, Ele, para nadar, é que não precisava ter roupa, não é? Mas ficou com Porque vergonha de estar assim. E como foi. ia sí, para sí, perto vergüenza. de Jesus, pronto. Mas eu também acredito que eles deviam ter alguma coisa, porque desde a altura de Adão e Eva, não é? Mesmo Deus arranjou Pois, e mesmo até naquela passagem de Noé também, porque o filho do meio, não é? O cão o viu nu. Eu sim. penso También, que también, eles também não deviam andar assim nus, não era lá no barco. Isso cierto. Não sei se era época. Sí, no era quase época de primavera. Sí, era Aviv, Aviv o Nisan, de la época de la Pascua. Pero también me é hace por muy raro falar. que hayan ido de noche a pescar de noche, o sea, bien noche, pues ¿cómo se iban a ver los peces? Eran expertos, buena vista y eran expertos. Vestido. No había lámparas como ahora, barcos como ahora. hum, Ah, uma túnica exterior. Pois, de facto, Esta semana, as estamos a falar na Páscoa e eu esta semana que me apercebi que Páscoa quer dizer passagem. Eu não fazia ideia que Ah, Páscoa queria dizer passagem. E há pouco a irmã Rebeca também disse isso. Mas eu, por acaso, foi esta semana, já não sei onde que eu ouvi. Foi uma pregação que eu estava a ouvir e onde explicava que Páscoa quer dizer, a palavra Páscoa quer dizer passagem. Não é? Quando Ujú. eles passam, depois Sí, aí sí, pasaje. compreendi. sim, porque Mas Páscoa é uma palavra, qual é, é uma palavra hebraica. que é hebraica, Sí, sí, pasaje. Ujú. pois que eles eram os hebreus, não é? quando Sim. passaram Na altura. de Egito para Terra Prometida. Cierto, cierto. Estava a estudar aqui o texto que falou a Elda, mas sim, parece, podia ser a roupa exterior que ele meteu, quer dizer que ele tinha a interior, mas ao mesmo tempo, quando fala que estava nu, realmente quer dizer que estava nu. Seria um pouco estranho, mas pode ser que estava mal vestido ou só com a roupa interior. Mas é bem curioso, né, que Pedro andasse desse jeito, porque todos estavam, a quem diria, não ele estava desse jeito porque é um jeito de pescar, né, para não se molhar. Mas todos estavam a pescar e ele era o único que estava que Que estava ia assim, safar. sim.
Os outros realmente estavam com as roupas e ele era o único que ou tinha a roupa interior ou não tinha nada, não é? Outra coisa curiosa é que, como eu comentei, não é? Que o Senhor Jesus já tinha cumprimentado ele de filhos. E essa maneira de falar para eles, eh, eles já podiam ter apercebido que pelo menos era um rabino, não é? Um mestre. E alguém assim respeitável. E na mesma Pedro não tinha não, não tinha vestido nada. Só foi quando o João indicou para ele que era o Senhor Jesus. Ou seja, tem vários dados interessantes que eles não repararam nada da conversa e, e nem do jeito de falar. E, e depois do milagre ainda, Pedro ainda não estava vestido. E só foi depois que ele foi lá vestir porque ficou com vergonha. Ou seja, realmente eles ¿sí? estavam, não sei se estavam muito confusos, porque depois de tanta coisa eles não percebiam que era o Senhor Jesus. Era algo que não fazia nada de sentido. E depois o Pedro sempre com as coisas dele, né? Sí. E lançou-se ao mar, ou seja, ¿Eh? já estava vestido e mesmo assim depois jogou-se no mar porque estaba con vergonha. Sí, sí, Si ya estaba sí, sí. vestido, no precisaba lanzarse al mar, ya estaba vestido. Porque Mm, primero mm. estaba nu, Pois, después, mas ele é que lançou-se ao mar porque ele tinha tanta ansiedade, não é, de chegar perto de Jesus, que ele não tinha paciência de estar ali à espera que o barco chegasse. Aqui mostra realmente o entusiasmo, não é? A vontade de chegar o mais rápido possível a Jesus. Pues porque con a multitud de peces no iban a conseguir llegar rápido, ¿no? Pois, e mesmo Sí. ele diz assim em cima, não é? ujú, Que eles não conseguiam, era tanto que eles, os sete, não conseguiam. Mas é interessante aqui este capítulo, porque depois a gente vai ver a diferença, não é? Depois mais para baixo. Porque aqui eles, os sete, não estão a conseguir levar a rede. ujú, Mas depois a gente já vai para baixo, vai começar a ver as mudanças em relação a isso, de levarem a rede. pues, O engrasado es no nove. É depois, porque ele depois não é, ele sozinho vai conseguir levar Tengo tudo. peixe en el brazo. Ele come sozinho. E na terra, que ainda é mais difícil, não é? Porque eles agora até estão no mar e a água ajuda a levar, mas é muito interessante, realmente, é porque Jesus já está perto deles, não é? Já estão com a força, com a coragem, com o ânimo. A Sí, gente sem ânimo não consegue fazer nada, é verdade. Sem Jesus, nada conseguimos fazer. nada. Sí, sí. Absolutamente nada. Nada de Sí, bom. él lo ha dicho ¿cómo se llama? En el símil, en lenguaje figurado. Yo soy Hum, la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Las Exato. vides, ¿no? Necesita el sarmiento, las vides, los viñedos. Sin él no podemos hacer nada. mm, ¿Quién sigue? estaba procurando una palabra más. También gosto do versículo 9 porque é uma das evidências de que o Senhor Jesus cozinhava. Porque Ah, sí. aqui diz no 9, logo que saltaram em terra, Drake Fisher. viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dois peixes que agora apanhastes. Ou seja, o Senhor Jesus já tinha um peixe pronto e ele queria fazer mais dois, né? Él era pescador, era padeiro, era Uhum. chef, Uhum. era todo. Carpinteiro, carpinteiro. Porque ele estava a fazer pão também ali na brasa. Bom, não sei se bem na brasa ou em cima de uma pedra, mas ele estava a fazer junto do pão, do peixe, o pão. Trazei dois peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra.
Oye, Ella de 153 grandes peixes. Ah, pues. Grandes peixes debe ser así, ¿no? De, no sé, no 2 kilos o tres, así, bien grande, ¿no? ganhou muita força o Grande. Pedro. E Mais ele um milagre. sozinho conseguiu arrastar Pois, enquanto os outros não conseguiam. e os sete não conseguiram. Sí. Y dícele Jesús, vinde, jantai. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién es tú? O sea, ya los otros no tenían percibido porque João ya tenía dito lá encima, Não, todos não se queriam perguntar. porque sabían que era el Señor. Bom, sabían y no preguntaban, curioso. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter. Ah, lá está, a confirmação. Era a Já terceira. está aqui a La confirmação que é a tercera vez. terceira vez. Uhum. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. A terceira. Ujú. Bom, antes de avançar, eh, queria ver isto da brasa. Los brasas. Sim, porque é uma palavra que não conheço. A terra, again, blepusin, abraça ou Andrakian. Ah, olha, Ah, Andrakian. ascuas. As brasas é Andraquia. Mm, Andraquia. Uhum. Brasas ou. Uhum. Andraquia. Uhum. O Andraquias. Uhum. Andraquia. Gostei. brasas. Imenen, Kai, Opsarium. Olha, peixe é Opsarium. Eu conhecia outra palavra para peixe, porque também estava a estranhar. Opsarium. Ni Arton. Pan, Arton. Esta conocía, Arton. Harto. Vamos ver más sobre Opsarion. Opsarion es peixe. Peixe. Opsarion. Ah, Opsarion es o diminutivo de Opson. También puede ser Opson. Opsarion, Opson. Naica. Mm, Opto. Ah, ok. Muy bien. Opsarion, Arton y Andraquia. Andraquia de brasas. Brasas. Muito bem. Continuamos. Estava com a curiosidade. Sí, sí. Pescador é Jalieus. Já lembrei, mais pronto. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Também não sei como é a palavra jantar. Claro que este está no imperativo. Legei autos ho Jesus. Deute aristésate. Aristésate é jantai, não é? Em imperativo. Aristésate. Muito bem. Aristésate es comer, Jantar, jantar. pero Mas está dice en aquí comer. imperativo. Ajá. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién es tú? Porque sabían que era el Señor. Ah, esto ya leímos, es la tercera vez. Y después de ter enjantado, dícele Jesús a Simón Pedro. Ay, esta parte es muy boa. Até podemos fazer a parte da leitura nisto. Não sei se hoje vai dar tempo, mas olha, estes versículos são muito bons. Bom, O vamos solo ver. la lectura. Vamos ver até onde chegamos, mas porque eu gosto muito. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Dícele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dícele, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiros, ovelhas, ok. Dícele terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe Jesus, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Dícele, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e os outros e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Y dice eso significando cómo, con qué morte había él de glorificar a Dios. Y dito eso, dícele, ségueme. Y Pedro voltóse, vio que o seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba y que na ceia se recostara también sobre o seu peito y que dijera, Señor, ¿quién es que te ha de traer? Vendo Pedro a este, dice a Jesús, Señor, ¿y de este qué será? Dícele Jesús, si yo quiero que le fique até que yo venga, ¿qué te importa a ti? Ségueme tú, Fue el último. ¿sí? Bueno, ya vaya a acabar más, después voltamos para la lectura. Divulgóse, pues, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, ¿qué te importa a ti? Este es o discípulo que testifica de estas cosas y as escreveu, y sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amén, aleluya, Amém. amén. Aqui Aleluya, eu gosto amén. muito, não é? Porque nos queixamos continuamente de que tem muitas coisas que nos evangelhos não é especificado ou detalhado. E aqui está a dizer ao contrário, né? Bom, a contraparte que se estivesse escrito todos esses detalhes que gostaríamos de saber, eh, no, tal vez no haveria suficientes libros, ¿no? Para poder escrever todo isso. Y si ya con pocos detalles que temos, eh, muitos no tenho tempo de estudar ou de aprofundar, ou não querem esforçar-se em aprender isto. Agora, si realmente tivessem escrito todos os detalhes, o trabalho seria realmente extenuante, capaz que ninguém leria. É algo bonito e triste pensar en isso, não é? Porque si estuviesen todos los detalles mesmo, ficaríamos sin dúvidas, mas al mismo tiempo capaz que no Mismo así no acreditaba. estaríamos desanimados tal vez de ler tudo, não é? Ou seja, eu acredito que o Espírito Santo permitiu que fosse escrito assim, de breve, para animarmos a ler, não é? Pelo menos que conseguíssemos ler. Porque si ao ser o- libros y libros y libros y más libros, difícilmente alguien conseguiría leer. A maioria desistiría no medio do caminho, ¿no? No digo que todos, tal vez
teríamos alguém que conseguisse, mas a maioria não faria. E mesmo assim, a maioria não faz, né? Quantos realmente estudam a Bíblia, apesar de que aqui está a dizer que este é um resumo. E é verdade, porque nós vemos muitos versículos, ficamos com dúvidas sobre detalhes, né? E é bem curioso, né? Como o Senhor Jesus aqui está a falar ao Pedro de que maneira ele ia passar os últimos dias dele e até como ele ia morrer. E Pedro compreendeu e ao mesmo tempo faz esta pergunta, não é? De quem é, Mm, não, embaixo, né? E este, não é? ¿Qué será? E este que será? E o Senhor Jesus ainda responde, ¿qué te importa a ti, no? Ségueme tú. O sea, ainda com essas coisas de invejas e de querer ser um maior um do que outro e não sei ¿O quantas. era preocupación porque o John era más nuevo? Vos. Ah, también podía ser. Mas de certa maneira cumpriu-se a palavra de Deus, apesar de que João está a dizer que não estava a referir-se de que ele não ia morrer. Mesmo assim, o Senhor Jesus cumpriu porque João ele escreve sobre o Apocalipse e ele esteve presente durante essa revelação. Ou seja, João realmente viu Entonces Jesús voltó. com os próprios olhos dele quando o Senhor Jesus voltou, o final dos tempos, o juízo. Ele viu tudo isso. Realmente ele chegou a estar vivo até conseguir ver essas coisas e escrever sobre isso. Ou seja, é bem interessante como o Senhor Jesus realmente ele ia preservar a vida de João, pelo menos até ele ser testemunha de tudo isso, do Hum. final dos tempos. Bem interessante. E como o povo começou logo a dizer que ele não morreu, não é? Começou logo, depois mais abaixo, até os dias de hoje, dizem não sei o quê, não é? Divulgou-se depois o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Depois já correu de boca em boca que ele não ia morrer, ia ficar eterno para sempre na terra. Mas faz sentido porque, de certeza, João já era velho quando escreveu isto. E lembremos nas outras cartas que ele já era chamado do ancião Hum. e que ele não, os apóstolos todos já estavam mortos e ele não morria. Que tentaron matar a él y no murió. E lembremos o que está escrito na história romana, que realmente tentaram matar de muitas maneiras o João, até Sim. mergulharam no óleo O quente, azeite quente, não é? e até João fazia a piada, ai, obrigado, eu precisava tanto tomar um banho quente. Ele fez a piada, e está Por eso escrito. no podemos nos queixar do frío, porque podemos tomar un baño quente. Sim, Meu Deus, a gente prefere o frio. Sí. Para ser mais agradável o frio. Eh, mas olha, foi verdade que as pessoas pensavam que ele não havia de morrer por causa do que o Senhor Jesus falou, porque realmente tentaram matar tanto João que e está escrito que cada vez que tentavam matar ele e ele não morria, muitas mais pessoas aceitavam o Senhor Jesus e por isso as autoridades do Império Romano decidiram eh, exiliar ele em uma ilha onde ninguém olhasse para os milagres que aconteciam, para Hum. ninguém mais acreditar. Mas mesmo assim, João escreve, não, tipo, de certa maneira, João diz, eu vou morrer. O Senhor Jesus não disse que não ia morrer. Eu vou morrer, mas quando? Só Deus sabe, né? ujú. E ele morreu, sim. Mas eu acho que é aqui por esta frase que vem a seguir que Jesus diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eu acho que, Sí, que eles achavam que Jesus ia vir logo, não é? Sim, También, sí. também. É, sí. eu acho que eles pensavam que a segunda vinda de Jesus ainda se ia dar na época deles. E faz muito Sí, sentido, porque o que aconteceu com os imperadores e tudo que a tribulação, Sim, a sim, perseguição. era algo muito forte. Faz sentido eles pensarem que já estava perto. E, mas pronto. Jesús. O que eu queria mostrar, mas vai ter de ficar para a próxima,
Também hoje avançamos muito, então não faz mal. E vamos Hoje fazer. Hum? já terminamos o Evangelho, não? Só tem Já. 21 capítulos. Sim, sim, mas para ¿sí? não deixar assim em branco para a semana, Para a eh, semana a gente volta. sim, vamos estudar más estes versículos con exercicio de lectura. Estes de A aqui. partir do 15 Sí, do ao 15 20 15, 16, ao 17. fim. É bem interessante e eu sempre que posso eu vejo e outra vez esta Hum, parte quando o Senhor Jesus pergunta para Simão Pedro. Eh, aliás, a primeira vez ele pergunta: Amas-me mais do que estes? Já as próximas ele fala mais simples: Amas-me? E outra vez: Amas-me? Y como Pedro responde, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Después, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a tercera, primero ficó triste, ¿no? Y después, Señor, tú sabes todo, tú sabes tudo. que yo te amo. Uhum. Y vamos a rever esto, no original, porque es muy bonito ver esto y los detalles que voy a les mostrar también valen mucho a pena. Y acredito que con eso terminamos o evangelio. Então, nos vemos para a semana, que para a Até para semana a vai ser semana. mais o exercício. Boa semana. Gloria a Dios, Boa aleluya, gloria a semana. Dios.